Presidente do Conselho Fiscal da Fundação Carlos Moura. Excelentíssimos elementos dos corpos sociais da Fundação Carlos Moura. Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Ceia. Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Ceia. Excelentíssimo representante da Vereadora do Pelouro da Cultura da Câmara Municipal de Ceia. Excelentíssimo Senhor Presidente da Junta de Freguesia. Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia. Excelentíssimo Senhor Carlos José Nunes Amaro. Excelentíssimo Senhor Dr. José Luís Gonçalves. Excelentíssimo Senhor Presidente da Associação dos Bombeiros Voluntários de Loriga. Excelentíssimo Senhor Comandante dos Bombeiros Voluntários de Loriga. Meus amigos, minhas senhoras e meus senhores, há muitos anos um padre disse-me que, entre vários colegas, foi o indicado para fazer o sermão de circunstância. Ele pensou e disse: de que vou falar? Lembrou-se de São José, que era carpinteiro, de maneira que, como fazia confessionários, falou nas confissões. Também desde o dia em que me foi comunicado que me iam fazer uma festa de homenagem, eu perguntei a mim próprio: o que vou dizer? Por isso, vou iniciar dizendo que me lembro perfeitamente que, quando era miúdo, pensava: quando um dia eu deixar este mundo, para onde vou? Nunca mais cá venho. No decorrer já destas dezenas de anos, bastantes vezes tenho pensado e dito que muitas pessoas, se soubessem que de um dia para o outro podem partir para a vida do além, certamente que procediam de maneira bem diferente. Mas o que por vezes se encontram é pessoas orgulhosas, algumas sem caráter, sem dignidade, sem prestígio, sem personalidade, sem princípios, sem palavra, etc., etc., para não fazer outras comparações. Fiquei sem a minha mãe no dia 4 de agosto de 1952. No dia 31 de janeiro de 1953, foram para Sacavém meu pai e meus irmãos Carlos e Fernando, pois o meu irmão António já lá estava. Eu também devia ter ido na companhia deles, se me tivesse lá empregado, pois neste tempo era tão fácil e estudado à noite, tanto mais que tinha o meu tio António para me ajudar, devia ter sido o melhor para mim. Todo o tempo que por aqui perdi na sociedade e a fazer favores, se tem sido a estudar, tinha sido ideal para a minha pessoa. Fiquei em casa com os tios Laura e José, onde éramos 11 pessoas e depois ainda nasceram lá mais filhos. E como fiquei livre da tropa, eu e a Maria Lúlia decidimos realizar o nosso casamento, que teve lugar na nossa igreja matriz no dia de dezembro de 1956 e, em boa hora, porque damos graças a Deus, pois sempre nos entendemos como devia ser. Tinha casado relativamente há bem pouco tempo e em determinado dia o Sr. Padre Prata, com quem eu lidava e conversava muitas vezes porque o auxiliava em certos trabalhos, disse-me: Zé, tu podias ter ido para o seminário, podias vir a ser padre, podias depois ser meu colega, mas Deus disse não quis, o que não quer dizer que tu, pela vida fora, já lá vão dezenas de anos, faças tanto ou mais do que eu. Quantas vezes na vida eu me tenho recordado desta conversa e tenho dito: tomara eu fazer um bocadinho do que ele fez, num tanto dentro das minhas possibilidades e conhecimentos, penso que a vou cumprindo como dever.
decorria o mês de dezembro de 1957. E lembraram-se de mim para o lugar de tesoureiro do Grupo Desportivo Lorigense. Na Assembleia Geral houve 14 sócios que nas listas me arriscaram, soube depois que alegaram que não tinha categoria para desempenhar tal cargo, por ser ainda muito novo. De certeza que aqueles que tiveram a infeliz ideia em não querer naquele lugar não tinham capacidade para tal. Na altura ainda estive para não aceitar, mas entendi que o melhor era desempenhar a minha missão que me havia sido confiada. Depois de ter cumprido o mandato de 1958-1959, o que devia ter feito e não fiz era ter pedido a minha admissão de sócio e não ter ocupado mais cargos em anos seguintes e ainda ter sido colaborador em várias direções. A maioria das pessoas tem perfeito conhecimento de que fiz parte de quase todas as sociedades da nossa terra. Naquelas em que não era sócio, mesmo assim, algumas delas recorreram à minha pessoa. De 1972 a 1976, desempenhei o cargo de secretário na Junta de Freguesia, sendo presidente o Sr. António Pinto Ascensão e tesoureiro o Sr. Joaquim Gonçalves Brito. Reconheço que aqui tive muito trabalho e de grande responsabilidade, mas também me lembro que era ladeado por duas pessoas com muita categoria e muito competentes. Fui primeiro secretário durante os anos de 1977-79 da primeira Assembleia de Freguesia. Em fins do mês de abril de 1977, vieram ter comigo o Sr. José de Moura Morita e o Sr. Manuel Diniz Pereira para ser feita uma homenagem por ocasião dos 50 anos do falecimento dos Srs. Dr. Amorim da Fonseca, Dr. Simões Pereira e José Farias Barbeiro, que teve lugar no dia 22 de maio de 1977. Houve vários oradores, tendo-se deslocado de Lisboa o Sr. Dr. Barros e o Sr. Dr. Joaquim Jorge Reis Leitão. E esteve presente o Sr. Presidente da Assembleia Municipal e o Sr. Presidente da Câmara Municipal. Em dezembro de 1981, o Sr. Eduardo Reis Leitão lembrou-se de me pedir para tomar conta dos assuntos dos bombeiros, uma vez que ele residia em Santarém, e eu quase por brincadeira aceitei, porque nunca me convenci que tal obra muito arrojada fosse possível, pois em 1958 pessoas com mais categoria e, na minha maneira de ver, parte dos maiorais da nossa terra, nada tinham conseguido. Todos os elementos que o Sr. Ivano Leitão se lembrou para constituir a direção, incluindo o nome dele, estavam ausentes, menos eu, e que depois tive de sofrer as consequências, tendo-me ajudado o meu cunhado Carlos e Fernando Romano, pois se não tivessem sido estes três elementos, de certeza que não havia bombeiros em Loriga, porque todos os outros se desinteressaram. Por isso, não estávamos aqui. Lembro-me que Mário Lemos Conde, quando estava no Luxemburgo, contou-me que, sempre que pedia para os bombeiros, para que andas tu com isso? É tempo perdido. Mas afinal, não foi. Entretanto, depois nos bombeiros, tudo se modificou com a entrada dos novos corpos sociais, sendo constituída a direção sob a presidência de José Manuel Almeida Pinto. Na altura, fomos convidados a casa. Ele pensou e disse que aceitava, mas com a condição de eu ficar a fazer parte como tesoureiro. Por tal motivo, tive de aceitar. Para secretário foi nomeado António José Figueiredo da Fonseca e vogais Fernando Brito Romano e Carlos Alves de Pedro. Fui para o armazém no dia 25 de agosto de 1950 até 31 de dezembro
de 1992, tendo permanecido no mesmo emprego 42 anos. Os melhores anos da minha vida foram lá perdidos. Muitas pessoas sabem que me foram oferecidos bastantes empregos, para perto e para longe, e não aproveitei. Reconheço que fiz mal. Tive lá tantos e tantos problemas que, por força das circunstâncias, tive de os resolver, mas com cabeça, para ser cumpridor da minha palavra. Sei o que digo e com toda a franqueza. Em todo o mundo, ninguém era capaz de fazer o que eu consegui para que o armazém tivesse terminado como devia ser. Também com a ajuda do meu cunhado Carlos. Podia continuar dizendo que tenho resolvido muitos assuntos a muitas pessoas, mas não vale a pena, porque então era um sem nunca mais acabar. Há muitos anos, António Luís de Brito algumas vezes me disse que tinham de me fazer uma festa de homenagem. Dizia-lhe sempre que não valia a pena estarem a perder tempo comigo. Quando era presidente da Junta de Freguesia, José Manuel Almeida Pinto também me disse que tinham de me fazer uma festa pelos meus serviços prestados na sociedade e a muitas pessoas. Na altura, disse-lhe que não valia a pena e, de facto, a mesma não se realizou. No dia 14 de outubro de 2010, pelo telefone, foi-me comunicado por Carlos José Nunes Amaro e Carlos Lopes Ortigueira, e em colaboração com Armando Moura Pinto, que tinham de me fazer uma festa de homenagem. Eu agradeci-lhes, mas que entendia não levarem por diante tal ideia. No mês de setembro de 1995, fui convidado pelos elementos do Conselho de Administração, presidido pelo Sr. João Pinto Romano, para tratar dos assuntos relacionados com a Fundação Cardoso Moura. Durante o tempo em que fui seu colaborador, nunca tive qualquer problema. Estávamos sempre de acordo em todos os problemas para bem da Fundação Cardoso Moura e, portanto, da nossa terra. Verifiquei que era uma pessoa que sabia o que dizia e queria. De seguida, entrou para o Conselho de Administração Carlos Lopes Ortigueira, Dr. Carlos Jorge Mendes Cardoso e Carlos Pinamelo, que tiveram de resolver muitos problemas e a legalização em Lisboa dos prédios nas repartições de finanças e conservatórias dos registros prediais. Quando, há cerca de 2 meses, me foi comunicado pelo Sr. José Francisco Lucas Romano, presidente do Conselho de Administração da Fundação Cardoso Moura, que tinham programado fazer-me uma festa de homenagem já com data marcada, e perante esta sua afirmação, só me restava aceitar. Ainda lhe disse que não valia a pena ao que ele me afirmou, tinha sido. Durante este percurso de tempo em que tenho sido seu colaborador, penso ter sido cumpridor no tratamento dos problemas da Fundação Cardoso Moura. Tenho lembrado e dito que, devido aos prédios em Lisboa estarem a ficar cada vez mais degradados e depois devido a um incêndio que houve num deles, se não fosse o Presidente do Conselho de Administração e o Presidente da Assembleia Geral, quem era capaz de dar andamento a tantos e tantos problemas que eles têm conseguido resolver? Agora, só me resta dizer que fico imensamente muito grato pela confiança que desde o início em mim têm depositado. Já que tiveram a gentileza em me fazer esta festa de homenagem, quero manifestar-lhes todo o meu reconhecimento. E se há momentos em que uma pessoa se sente feliz, este é um dia em que fica marcado na minha vida.
A todos, muito obrigado.